Fala pessoal, tudo bom? Sou eu de novo por aqui, Rodrigo, CEO da Jimmy. Hoje, agora é segunda-feira de manhã, né? Então, a gente está começando aí mais uma semana de batalha, de sucesso. E eu resolvi ligar a câmera para conversar com vocês sobre um filme que eu vi na semana passada, mas que na verdade representa e retrata um sentimento que está muito ligado ao empreendedorismo, né? Que é um sentimento que o empreendedor em algum momento passa, ou em mais de um momento passa. O nome do filme é A Procura da Felicidade, com Will Smith. Ele conta a história de uma família que vivia em São Francisco, nos Estados Unidos, onde o Will Smith, né, o que no filme ele se chama, o personagem é o Chris Garden, ele pega todas as economias dessa família, uma família de classe média baixa, ele pega todas as economias dessa família e compra um lote de uma quantidade X de máquinas para raio-x, né? Então ele rapa tudo que a família guardou para fazer esse investimento. E a mãe dessa família, né, no caso a mulher dele, é a Linda, ela trabalha como faxineira. E eles têm um filho pequenininho, o Christopher. E ele pega as economias, compra essas máquinas acreditando que ele vai fazer uma quantidade grande de vendas e que esse dinheiro, né, esse investimento vai retornar para ele e ele vai então conseguir alcançar uma estabilidade, um sucesso profissional bacana, interessante. E aí o que acontece é que ele compra essas máquinas e começa a fazer a vender essas máquinas, só que as vendas não acontecem como ele esperava, né? Ele acreditava que fosse vender mais e não vende tanto quanto ele esperava. Isso começa a ocasionar uma série de impactos, né, na família dele, porque ele está fora de um emprego, ele não está empregado, ele está trabalhando só vendendo essas máquinas. A mulher dele está trabalhando como faxineira e não tem um ganho que sustente toda a família. E isso vai dilapidando, né, aos poucos, vai arruinando, digamos assim, o relacionamento dele com a mulher dele. E aí chega um determinado momento, a mulher dele diz que vai embora, que não aguenta mais, que não quer mais ficar ali com ele, que não aguenta mais o casamento. E ele exige dela que ele que vai ficar com a guarda do Christopher, né, do filhinho deles. E ele fica com a guarda desse menino e ela vai embora para Nova York para trabalhar no restaurante. E ele fica em São Francisco sozinho, assim, ele e o filho, e ele tem que se virar para conseguir tirar dinheiro de algum lugar. Eles estão com aluguel atrasado há muitos meses, milhares de dívidas, e ele está desempregado. E ele fica na porta de uma empresa. Todo dia ele vai para a porta daquela empresa para tentar falar com um dos diretores daquela empresa, porque ele quer muito trabalhar lá. E aí, num certo dia, de tanto fazer isso, ele até pega um táxi com o dono dessa empresa e diz pro cara que tá indo pro mesmo lugar que o cara tá indo. E no meio lá do táxi, na época que estavam lançando o cubo mágico, né? Ele consegue montar o cubo mágico e o diretor nunca tinha conseguido. E ele consegue montar esse cubo e o diretor se impressiona e acaba chamando ele para uma entrevista, e ele descobre quando ele está lá na entrevista para ser contratado que não é um trabalho remunerado, ou seja, não adianta nada o esforço dele. Embora seja um emprego numa grande empresa, não adianta nada porque ele não vai ter uma remuneração. Mas o fim é que ele aceita esse trabalho e começa a vender as máquinas só no final de semana. E ele passa por uma série de dificuldades, ele acaba saindo da casa dele, indo morar num hotel assim barato, depois ele sai do hotel e vai morar num abrigo, ele chega a dormir em estação de metrô e ponto de ônibus com o filho dele em banheiro de estação de metrô. Enfim, ele passa por milhares de dificuldades. Mas assim, só para você ter uma ideia do filme, vale a pena vocês darem uma olhada. É a procura da felicidade, tá? Com o Will Smith. Mas a essência do filme, que eu acho que é o que mais importa passar para vocês, é que ser empreendedor não é fácil, né? Não é para qualquer um, porque você passa por muitas pressões direto, assim, uma atrás da outra, diversas pressões sucessivas. E isso faz parte da vida empreendedora, porque empreender é uma ação de poucas certezas e de muitas dúvidas. Por mais que você planeje, que você avalie o mercado, vou investir, vai ter a possibilidade de ganho X, mas assim, a gente nunca tem certeza quando a gente está empreendendo. A gente tem mais dúvida que certeza. E a gente acredita muito numa coisa chamada feeling. A gente acredita num sentimento
que a gente tem em relação àquilo, e isso muitas das vezes faz aquela coisa dar certo, e outras vezes não, outras vezes a gente acaba não alcançando sucesso. E isso faz parte da vida empreendedora, isso não pode nos bloquear e fazer com que a gente desista de enfrentar um objetivo, uma ação, definir uma meta e batalhar para alcançar. E tem algumas coisas que nos desestabilizam bastante nesses momentos de empreendedorismo. Porque quando está tudo bem, quando as coisas estão dando certo, quando o seu empreendimento está dando certo, você está cercado de pessoas que estão acreditando em você, que querem fazer junto e que estão te apoiando. Mas se porventura alguma coisa dá errado, poucas pessoas ficam do seu lado. Somente as pessoas que realmente acreditam naquilo e estão junto com você para fazer acontecer. E aí você começa a observar quem é quem, né? Então, o empreendedor ele é bastante solitário, mas ele pode contar com o apoio de pessoas que são chave para a vida dele e que podem auxiliá-lo a alcançar os seus objetivos, né? E essas pessoas-chave são fundamentais. Você não consegue empreender sozinho. Você precisa de pessoas que acreditem em você. Então a minha mensagem é que você saiba conhecer bem as pessoas que estão na sua volta e não permita que as pessoas te desestabilizem, né? Digam coisas que te deixem desacreditados. Se você tem um sonho, se você tem uma meta, se você realmente acredita naquilo, você pode sim alcançar, mesmo que... E não vai ser fácil, não estou dizendo que vai ser moleza, mas vai ser bem difícil. Mas assim, você vai conseguir, né? Se você realmente acredita, você vai conseguir, você vai superar todos os obstáculos, todas as dificuldades e vai alcançar aquilo. Porque você acredita e você quer. Então você tem que estar cercado de pessoas que acreditem junto com você. Tem uma frase que eu até separei aqui, que pra mim foi a mais impressionante, que é assim, ó: a televisão não será capaz de se manter no mercado depois dos primeiros 6 meses de funcionamento. As pessoas vão se cansar de ficar olhando para uma caixa de madeira todas as noites. Quem disse isso foi o Darryl Zanuck, que era presidente da 20th Century Fox em 1946. Ou seja, o cara tava viajando total, né? Olha só o que é a televisão e o que virou a televisão. Talvez alguém que tivesse com empreendimento na área televisiva na época e escutasse essa frase dele, ficasse totalmente desestabilizado e desistisse do seu sonho. E aí não teria chance de aproveitar tudo que foi a televisão e tudo que é a televisão ainda hoje, né? Você imagina o diretor de uma rede de televisão que está se preparando para colocar um conteúdo no ar e ele escuta uma frase dessa e aí ele desiste de fazer aquilo. A oportunidade de vida que ele teria perdido. E assim, às vezes a gente escuta coisas que as pessoas não estão dizendo diretamente pra gente. Às vezes a gente tá passando, tá numa rodinha ali conversando e você escuta uma frase e você se sente muito abalado por aquilo. E a gente tem que saber filtrar essas coisas, né? Uma coisa é você escutar sugestões, conselhos, feedback, isso é importante. Mas você não pode pegar um feedback por ele mesmo e assumir. Tanto ele sendo bom, quanto ele sendo ruim. Você tem que fazer um filtro, uma análise crítica, né? Outro fator importante, além das pessoas que estão junto com você, é a sua rede de contatos, né? O seu networking. As pessoas que você tem acesso que podem te proporcionar um resultado legal para o seu negócio. Então, aposte em rede de contatos. Isso é uma lição bastante importante do empreendedorismo. Quando você tem contatos, você tem possibilidades de negócio e tem possibilidades de fazer aquilo que você está buscando realmente dar certo. Então é mais ou menos essa a mensagem que eu quero passar. Que a gente o bom empreendedor tem que se manter motivado, tem que se manter olhando para frente com horizonte, tem que ter metas audaciosas, né? Nenhum empreendedor é empreendedor com metas que não estimulem, que não sejam com metas pequenas. Você tem que ter grandes metas. Uma técnica que eu gosto de utilizar bastante é quebrar grandes metas em pequenos objetivos. Acho que eu já falei isso num vídeo. Mas enfim, defina grandes metas para você e corra atrás dessas metas, busque essas metas, independentemente das dificuldades que aparecerem.
e esteja sempre avaliando as suas atitudes, o que você está fazendo e o rumo do seu negócio, para você se manter focado, se manter acreditando naquilo que você quer buscar e fazer isso com um olhar crítico, né, com um senso pé no chão, racional, que tenha pitadas de sonho, porque é isso que vai te motivar, mas que seja um pensamento racional, que diga pra você, olha, você tá no caminho certo, ou muda isso, enfim. Utilize esse artifício que é sempre bom e é o que pode te ajudar a alcançar o sucesso. Então é isso, pessoal. A conversa hoje era essa, uma conversa mais tranquila. Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.